Vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora foi. Com as dificuldades da tecnologia, cá estamos. Vou atualizar aqui para o pessoal ver. Aí estamos. Vou voltar para o StreamYard. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Caritas aqui no Instagram. Hoje temos a honra de ter o Pai Felipe Brasil aqui conosco. Vou fazer uma breve introdução do meu irmão Felipe Brasil. Ele é médium, é escritor e estudioso da Seara Umbandista há mais de 30 anos. Ele é sacerdote do Templo Espiritualista Aruanda. Felipe também é psicólogo, doutorando e mestre em psicologia, especialista em psicologia transpessoal, além de ter MBA em gestão da qualidade total, em educação corporativa e em gestão de RH. Psicólogo clínico, Felipe também atua como professor universitário, palestrante, sendo consultor de RH e de desenvolvimento humano. Ele é autor dos livros Sob o Céu de Aruanda, do Zé do Laço, Mariazinha. Felipe também é coautor do livro As Cartas Ciganas e os Orixás. Vou fazer uma propagandinha aqui dos livros dele, ó. Quem não leu esses livros e se diz umbandista, precisam rever o que vocês estão sabendo. E, pai, confesso que na nossa casa a gente tem um curso, né, para as pessoas que querem ingressar na nossa corrente mediúnica. E logo no primeiro slide da apresentação tem os livros que a gente recomenda. E mesmo antes da gente ter esse contato que a gente começou a ter a partir do ano passado, Sob o Céu da Aruanda, Mariazinha e Zé do Laço, também são livros que a gente recomendou. Inclusive, o pai Felipe está lançando o Ainda Sob o Céu de Aruanda, que é um novo livro que acabou de lançar, não é isso, pai? Vou deixar você falar um pouco e seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui hoje. Gratidão, Pai Glauco, a toda a família Caritas, por nos receber e por essa troca, por falarmos de Umbanda e expandirmos aí o conhecimento e a caridade. Nós estamos lançando, na verdade, essa semana, estávamos em pré-lançamento. Eu fiz até uma palestra de pré-lançamento do livro, e aí essa semana começa a ser distribuído Ainda Sob o Céu de Aruanda. A Frechinha é meu último exemplar aqui, vamos chegar no outro dessa semana no lançamento, que é uma obra psicografada por Pai José, Preto Velho, que é o meu mentor espiritual, que vem trazendo de uma forma romanceada alguns ensinamentos, não só no aspecto moral, mas também falando muito de espiritualidade, né, ali a espiritualidade umbandista. Por vezes, nós temos muitas curiosidades, pai, dos bastidores do terreiro. E aí tem dois personagens, né? Tem o Rafael, que é o personagem principal no plano terreno, e a Lilian, que é a bisavó dele, fazendo as perguntas a pai Tomé e descortinando para que serve isso, como que funciona. Então, o livro traz essa característica, essa possibilidade de aprofundarmos o nosso conhecimento e entendimento. Perfeito. É um livro que, mesmo sem a gente ler, a gente tem a noção de que essa continuidade vai ser muito importante para fechar algumas histórias e trazer novas, né? Mostrar as novas perspectivas, como é que é esse desenrolar. É tão importante, é tão bonito a gente ter nova literatura umbandista, não só do senhor, mas de tantas outras pessoas, de tantas outras correntes da Umbanda, a Umbanda que é esse jardim repleto de flores diferentes, que trazem diversas verdades, e a gente vai cada casa tendo a sua perspectiva doutrinária. Então é muito bom ter literatura, porque até bem pouco tempo a gente tinha que recorrer inteiramente aos livros espíritas, o que é maravilhoso. Eu sempre brinco com as pessoas assim, leia André Luiz na ótica umbandista e você vai ver diversas coisas que os nossos irmãos espíritas não percebem, mas que está presente na obra e é parte dessa maravilha que é. Pai, a gente sempre faz uma prece antes da gente iniciar a nossa conversa, dada feita essa introdução. Vamos fazer a prece de Caritas, vamos pedir que as pessoas fechem os olhos, acalmem os seus pensamentos, descruzem os braços, as pernas, pedindo contato da espiritualidade amiga, que já está por cá nos sondando, nos rondando, que traga as inspirações para que a nossa live seja frutífera e que possa trazer muitos ensinamentos a todos os que estão interessados. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação.
Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja e assim sempre será. Pedindo licença também à energia de nosso Pai Xangô, pelos trabalhos que estão por se iniciar, pedindo licença ao seu Ogum Matinata, chefe da nossa egrégora espiritual. Iniciamos nessa hora, nesse instante, nosso bate-papo com nosso pai e irmão Felipe Brasil. Muito bem-vindo, meu pai. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Quando a gente conversou ao longo dessa semana, a gente teve várias inspirações de assuntos, né? Mas o pai trouxe um que eu achei muito importante, que é justamente a gente conversar sobre essa compreensão da espiritualidade e a nossa jornada terrena, como que isso se conecta, né? Então, pai, vou te fazer uma pergunta para a gente iniciar essa conversa. Qual é, na visão da Umbanda, o verdadeiro sentido da vida e como essa compreensão pode transformar a nossa jornada espiritual? Essa pergunta, primeiro, nos remete ao seguinte, pai. O sentido da vida é o que vai nortear a nossa existência. A Umbanda, muitas vezes, ela vai entrar um aspecto de nos ajudar a trazer uma significância para a vida. A Umbanda, enquanto religião, além de nos ajudar ao religare, ela favorece também o nosso processo de expansão da consciência, de estar alinhado a um propósito maior. Eu não vim encarnar a passeio. Eu tenho uma questão por aqui. É claro que o passeio é muito bom, assistir um filme, ir a um churrasco no final de semana, mas a vida se resume a apenas isso? Se for apenas isso, a gente cai no fator do materialismo. E quando praticamos uma religião como a Umbanda, temos um convite a vivermos um aspecto espiritual. Em essência, somos seres espirituais. Como a própria prece de Cáritas coloca, somos uma faísca, uma fagulha do Criador. Cada um de nós traz uma partícula de Deus dentro de si. Nós nascemos para ser felizes. Deus não está lá de cima, de baixo, não importa onde é jogar dados. Fala assim, deixa eu ver aqui o que eu vou jogar hoje pro Glauco para ver como vai ficar com a vida dele. Não é por aí. É claro que cada um nasce com os seus desafios. Nesta pedagogia espiritual. Eu, quando nasci no contexto onde eu encarnei, eu vim com os desafios que devem transcorrer naturalmente. E o que vai me trazer isso é a forma que eu vou enfrentar os obstáculos, manejar as questões, a fim de vencer aquele que é o mais difícil, que sou eu mesmo, que se encontra diante do espelho. Essa é a grande fita. Porque tanto eu, você, todos nós temos a nossa sombra, nós temos o nosso aspecto negativo. Nós somos luz e sombra. Todavia, a Umbanda me favorece a eu transcender a essa sombra que eu trago, a me iluminar cada vez mais. Não para que eu seja melhor do que o outro, mas que eu seja melhor para mim mesmo, enquanto indivíduo. Porque quando eu me transformo, automaticamente a minha lente muda. A forma que eu lido com o meu entorno, com a minha família, com o meu trabalho, o local que eu estou engajado. Porque se você está em Chicago, eu estou aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, tem um propósito, tem uma necessidade. Tem um porquê disso eu estar inserido nessa comunidade e você nessa outra.
Nós temos que deixar um legado. E o indivíduo que passa pela Terra sem pensar no seu legado é um indivíduo que está completamente absorto em seu ego, no seu umbigo, na sua questão. E a nossa vida, ela vai muito além. Eu estudo muito a psicologia do bem-estar, e a psicologia do bem-estar tem pesquisas que elas preconizam, elas dizem que um indivíduo que está engajado num trabalho social, num trabalho voluntário, 2 horas por semana, isso traz uma carga de bem-estar muito significativa. E o terreiro, ele é uma ponte para que eu possa exercitar esse bem-estar, para que eu possa me recarregar e lidar com os meus enfrentamentos. Os guias espirituais, eles não podem resolver os problemas por mim. Eles podem apontar um caminho. E aí eu posso me perguntar, diante dos desafios, o que seu Ogum Matinata falaria nesse momento? O que ele me recomendaria? Porque no terreiro, pai, é muito fácil eu ser manso, eu ser brando, meu irmão. E quando eu saio do terreiro, eu quero chutar o primeiro cachorro, eu grito dentro de casa, eu perco as estribeiras. É claro, gente, que eu, pai Glauco, nenhum de nós somos santos. Se estamos aqui, isso já fala muito de nós. Mas certamente nós não temos uma encarnação missionária. Nós vivemos um plano de provas e expiações. E precisamos espiar, provar. Doença não vai dar apenas no poste. O poste não tem doença, vai dar em mim, no pai Glauco, porque isso faz parte do nosso burilamento. E, com isso, eu vou entendendo muitas vezes a Umbanda, à medida que eu estou aconselhando como médium de aconselhamento, ou que eu estou cambonando, eu vejo que, por vezes, eu não tenho tantos problemas assim. A Umbanda me faz esse convite a sair do meu individualismo para olhar para o coletivo. Eu sou o que o outro é, diz Ubuntu, filosofia africana, e esse é um ponto-chave. Não adianta, pessoal, eu estar todo dia no terreiro, incorporado, trabalhando, se eu não estou comprometido em me tornar o que eu faço nesse semestre de 2024, o que você se tornou como indivíduo melhor? O que você fez por você, pela sua felicidade, pelo seu autoconhecimento e pelo melhoramento do outro, por impactar positivamente, deixar uma pegada positiva nesse planeta? Porque tem coisas mínimas. Eu posso estender a mão, eu posso ser gentil, fazer a corrente do bem, pai Glauco. Às vezes é ajudar o outro sem esperar nada em troca. Esse é um processo que a Umbanda nos convida. Vamos imaginar o preto velho. Nós escravizamos, violentamos, sequestramos muitos para o Brasil e para outros lugares do mundo, e eles, no alto da reencarnação, da humildade, eles voltam à Terra, nos acolhendo, trazendo uma mensagem. E olha, e muitos desses pretos indígenas, como caboclos, eram de tribos antagônicas. E quando eles chegam juntos, um Tabajara, um Guarani, um Capixó, um Terra, eles não querem saber qual é a aldeia do outro caboclo que está incorporado. Eles não querem saber, muitas vezes, qual é a orientação sexual do consulente, qual é a religião. Eles simplesmente acolhem e instruem, como Cristo fazia. Então, cada médium, cada trabalhador é um apóstolo do Cristo. Ele começou com 12. Quantos hoje somos para multiplicar essa mensagem crística, essa mensagem do Sagrado Espírito? Então, um pouquinho de quando eu penso que a Umbanda pode nos conectar ao sentido da vida. E essa conexão muito vai se dar pela via do amor. Porque aquele médium que muitos entram na Umbanda pelo apaixonamento, pelo encanto. Nossa, é bonito. Nossa, que interessante. Mas se essa paixão não se torna amor, o trabalho não se torna perene. Se você não tivesse amor pela Umbanda, você talvez tivesse perdido no caminho e se afastado da religião, porque você tem um país que não oferta essa religião. E olha quantos desafios para legalizar, para colocar esse terreiro para funcionar, e os seus medos contra o indivíduo você teve que vencer para estar hoje lançando sementes. Talvez alguns que floresçam mais rápido, algumas que demorem mais, mas a mensagem da espiritualidade está sendo expandida e lançada em muitos corações, a outro lugar completamente diferente. Umbanda é religião brasileira, mas ela é universalista. Ela abraça e acolhe a todos. Essa grande mãe, essa senhora
da piedade. Perfeito. E eu estava rindo durante algumas colocações, porque parece que a gente está... Parece que a gente, dirigente, a gente combina para falar dos mesmos problemas na internet. Não sei se você já viu. Você abre toda a página, tem um pai falando: para de fofocar, você veio no terreiro por causa de você, não se preocupa com seu amiguinho do lado, não se compare com o outro. Ser evoluído dentro do terreiro é fácil, o que interessa é da porta para fora. Parece que a gente repete isso por casualidade, mas, na verdade, eu acho que nós, seres humanos, desde pequeno, a gente cresce numa coisa no nosso subconsciente, com a nossa necessidade de ter uma missão grandiosa. Todo mundo quer ser alguma coisa muito especial. E eu já aprendi com o seu Ogum, com o velho Francisco e com outras tantas entidades maravilhosas da Umbanda que falam assim para a gente: a sua missão, meu filho, é ser melhor hoje do que era ontem e amanhã do que é hoje. E isso tudo traz para a gente a perspectiva da reforma íntima. O pai tocou no ponto crucial de que como as consultas espirituais são escola para nós médiuns atentos, porque às vezes pela dor ou pelas alegrias daqueles que vêm se consultar com as entidades, a gente que é o primeiro a escutar tanto a palavra do consulente quanto a do guia, a gente tem um privilégio de estar escutando resoluções para problemáticas comuns, que às vezes os personagens mudam, tem um tantinho de diferença na história, mas o que acontece na nossa vida corriqueira ela é muito parecida, né? Muda um pouquinho, mas é muito igual. Até mesmo aqui, a gente pensa, está nos Estados Unidos, é diferente do Brasil, os problemas são muito similares, porque o ser humano ele é muito parecido. Então, quando a gente pensa, pai, nesse sentido do bem-estar, no sentido prático da caridade, de colocar em prática a caridade, a gente sempre fala que a gente termina a sessão com o pé pretinho, com as pernas cansadas, mas com o coração leve. E às vezes a gente não consegue explicar isso. Sempre lembrando que nós médiuns não fazemos caridade nenhuma. Quem faz são as entidades. Mas só da gente ter esse quinhãozinho, essa migalha, essa fagulhazinha de luz de estar envolvido naquilo, a gente já sente esse bem-estar. Por isso que é importante a gente aprender com as entidades e levar para a nossa vida corriqueira. Porque a Umbanda é um hospital, é uma escola, mas a gente não vive na escola nem dentro do hospital. A gente vive da porta para fora. E é lá que a gente precisa aplicar o que a gente aprende. Senão, às vezes, fica cansativo para nós dirigentes repetirmos tantas vezes as mesmas coisas. Mas as entidades não se cansam de fazer isso, então também isso é um aprendizado para a gente continuar. Mas as pessoas precisam se conscientizar. Não adianta você vir falar com o Exu, com o Pombagira, com o Caboclo, com a Cabocla, com a vovó, o mesmo tema todas as semanas e a entidade falar, faz isso, e você não faz, porque você está esperando um milagre acontecer. Então, assumir a responsabilidade da nossa vida também é crucial. Então, falando de reforma íntima, que eu acho que no final das contas é o grande pago que a Umbanda traz para a gente de reflexão, principalmente de direcionamento, como é que o pai acha que a Umbanda pode contribuir através das nossas práticas ritualísticas para esse exercício da reforma íntima? E de diversas maneiras. Primeiro que, fazendo um apanhado do que você falou, terreiro, pessoal, só muda o CEP, porque onde tem pessoas vão ter problemas. O maior desafio do terreiro não é o trabalho espiritual, é a gestão de conflitos e pessoas. O que vai mudar um pouco é a cultura, onde tem inserido socialmente, e é um aspecto social, assim como o aspecto espiritual é um fator na nossa vida, né? E nós vamos ter ali os enfrentamentos. O terreiro, diante disso, eu sempre faço um exercício, pai. Você falou da missão. Todos nós, é muito fácil eu chegar numa empresa e ter lá o quadro com a missão, visão e os valores organizacionais. E aí a pergunta é, na sua vida, qual é a sua missão? Quais são os seus valores? Né? Ali, o que você está comprometido? Porque quando eu sei minha missão, eu sei meu norte, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E isso é um processo de conscientização. Quando eu passo por esse processo de conscientização, eu começo a me afastar de uma fé imatura, porque é muito fácil eu falar, poxa, mas seu matinata mandou eu fazer isso, acendi a vela e não aconteceu. É do seu merecimento? Até onde você efetivamente está engajado? Acender a vela, tomar o banho de ervas,
é a parte mais fácil do processo. O mais difícil é a mudança, porque as pessoas esperam dentro desse processo de fé imatura, muitas vezes, que o milagre tem que acontecer vindo do externo, e o milagre começa dentro de nós. À medida que eu mudo, automaticamente o meu universo ao meu redor vai mudar. E isso observamos claramente na presença dos guias, que pacientemente acolhem, falam, instruem, puxam a orelha, admoestam quando necessitam, mas no intuito de nos guiar. Essa guiança divina, ela é necessária. Nós somos privilegiados dentro de uma religião, no meu ponto de vista, que a Umbanda me oportuniza a abraçar o sagrado, porque o sagrado sempre eu procuro fora. Você falou que o terreiro é hospital, é escola, e eu acredito que o terreiro seja mais um ponto, porque as pessoas chegam a esse hospital completamente adoecidas, se tratam. Algumas vão embora e tudo bem, a Umbanda não é proselitista, ela não quer catequizar ninguém, mas o terreiro sempre vai estar ali para acolher, como um posto de saúde na sua rua, um pronto-socorro, essa é a função do terreiro. Mas alguns são chamados a essa escola umbandista. E essa metodologia umbandista coloca vários alunos com níveis de consciência distintos numa mesma sala. Alguns poucos desses alunos, à medida que despertam, conseguem efetivamente acessar o templo espiritual. E esse templo é um templo redivivo. No Evangelho de Tomás de Aquino diz, nos evangelhos apócrifos, que parta uma lasca de madeira e ele estará lá. Levante uma pedra e ele estará lá, dizendo que Deus não está no templo, porque o templo deve ser o meu coração. Se o Cristo voltasse hoje, Pai Glauco, sem causar muita polêmica, com quem que ele andaria? Com o cracudo na Avenida Brasil ou com aquele que está numa melhor situação? Será que o Cristo acolheria a população cante ou ele iria banir e rachincalhar? Qual foi o exemplo que ele deixou? E aí eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira partidária, porque o Cristo ele era o cara dos direitos humanos. Era o que ele preconizava. Ele foi crucificado ao lado de um ladrão. E o espírito de maior envergadura que por aqui passou. E eu quero, às vezes, uma missão crística. Nossa, que bonita essa história. Mas cada um recebe a sua cruz sob medida. E nós, às vezes, nem carregamos a cruz, arrastando com uma corrente e reclamando o tempo todo. E aí, à medida que eu vou reclamando, quem que eu acaio para próximo de mim? Já tomei o banho de ervas que eu vou tomar, mas eu não acaio as energias superiores, as forças do bem. Na hora que eu reclamo, eu xingo, esbravejo, praguejo, eu trago os irmãozinhos da rua de baixo. Energias antagônicas, que muitas vezes eu vou me afinar muito mais. E se eu não mudar o meu padrão, eu escolho qual é a sintonia, gente, é simples. Qual estação do dial que vocês sintonizam? Qual o canal que vocês estão ligados? Isso vai falar muito de você. E esse processo, na Umbanda, quando o Preto Velho chega, quando o Velho Chico chega, ele não anuncia que ele está dando uma aula. Filhos, venham cá que eu vou dar um ensinamento. O ensinamento se dá na vivência. Essa troca se dá pela liderança, pelo exemplo, a pedagogia do exemplo, a pedagogia libertadora, como Paulo Freire preconizou. E esse processo é um convite instantâneo à nossa evolução, a refletir, poxa, o que eu estou fazendo da vida que eu não estou bem? Casos comuns em terreiro. Pessoas que falam assim, pô, meu marido, minha esposa, é muito difícil, eu preciso que ele mude. Ele não vai mudar, muda você. Se ele não despertar para essa mudança, repense, será que vale a pena eu me manter nessa relação infeliz? Vamos voltar e pensar, como eu disse, ninguém nasceu para ser infeliz. Se você não consegue ressignificar, se falta o respeito numa relação, é hora de romper, cindir aquela relação e buscar um outro caminho. Quando eu falo de trabalho, se eu estou infeliz e sigo aquele trabalho, por que não busca outro? Por que não busca melhorar profissionalmente e busca um outro caminho? É muito fácil eu terceirizar ou querer que a vida tome uma decisão. Vou forçar o desligamento aqui da empresa. E aí, assim, o que vale? Qual é o preço da sua felicidade? No Brasil é muito comum fazer um curso, vou ganhar bem. Estou infeliz a vida toda.
É essa que é a sua missão. Às vezes a minha missão, pessoal, a gente pensa em missão como algo grandioso, mas a nossa missão é de acordo com a nossa evolução. Mas eu posso começar fazendo e que seja um pouco bem feito, amar, participar de um projeto social. Você está engajado? A pergunta para todo mundo é: você está engajado efetivamente na causa do bem? Certamente, ela faz muito por mim. E a pergunta é: o que vocês fazem pelo Umbanda? Pai Glauco, o quanto você teve que dedicar na sua vida? O quanto você já tirou do seu bolso para bancar o terreiro? Né? E aí, assim, o mínimo que nós podemos fazer é que nós recebemos, não como uma moeda de troca, não preconiza a teologia da prosperidade, a teologia da libertação. Então, a reforma íntima está aí, em cada ação, nesse processo de mudança no dia a dia. Pai, eu acho que você mencionou alguns pontos que o seu Cobra Coral também fala muito para as pessoas. Está insatisfeito com isso? Não está feliz aqui? Se mova, você não é uma árvore. Ele cansa de falar isso para as pessoas. Você pode sair do seu lugar e ir para outro lugar. Sempre com a sabedoria de saber onde está indo. Eu acho que o cerne da questão é que a gente precisa se conhecer. Esse autoconhecimento é fundamental. E o pai tocou na questão de definir as suas metas, a sua missão, né? Se a gente, parafraseando aqui o seu Ogum, quem não sabe para onde está indo, todos os caminhos são errados. Ele fala isso primordialmente. Então, não adianta correr, porque pode ser que você vai ter que voltar, porque você está indo para o lugar errado. Então, eu acho que o fundamental é a gente tomar as rédeas da nossa vida, né? Eu vejo, infelizmente, ainda muito no umbandista a necessidade de terceirizar a decisão. Vovô, vovó, o que eu faço? Eu me mudo para o Alasca ou vou subir o Everest? Eu troco de trabalho ou não troco? Eu me mudo daqui para lá ou não mudo? Coisas que a Umbanda não faz, que é adivinhação, né? Porque as entidades nos esclarecem de uma maneira muito sábia assim: se eu decidir, quem vai viver sou eu, não você. Então você não vai ter nenhuma vitória, a vitória é minha, porque você é só um fantoche fazendo o que eu falo para você fazer. E aí isso infantiliza as pessoas, cria uma dependência de pedir a bênção, posso para a esquerda, posso para a direita. E cada encruzilhada da vida é um problema. Cada encruzilhada é uma parada, cada parada é um vou pedir para alguém me dizer o que eu faço. Então, fazendo um link nessas possibilidades que a Umbanda nos traz, porque diferente de outras correntes espiritualísticas, pai, nós, médios de Umbanda, temos a misericórdia divina, vamos dizer assim, de recebermos diversas linhas de trabalho, né? Enquanto a gente vê, às vezes, as pessoas trabalhando com um guia, com um mentor, nós na Umbanda temos a pluralidade de trabalhos dessa corrente, dessa egrégora que é formada em cada casa de Umbanda. Na sua visão, sem a gente se estender muito, porque são tantas as entidades, mas vamos falar um pouco da tríade fundamental, né? Como que Preto Velho, como que Caboclo e como que as crianças podem ajudar a gente nesse autoconhecimento? O que eles podem trazer para a gente de ensinamento para a nossa vida, para a gente aplicar, né? Para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida, a responsabilidade, ser soberano da nossa vontade e assim trilharmos o caminho escolhido. Como você acha que eles podem nos ajudar? Criança fala do início, nascer. Caboclo vai falar da nossa vida plena. O velho, o ancião, a sabedoria, que já não corre mais. E hoje ele está curvado. Por que o velho nos curva, né? De humilhação, nada disso. Porque ele traz de ensinamentos que nós precisamos nos curvar diante de algumas questões de maneira humilde. E isso não é humilhante. E Preto Velho, um grande ancião, aquele que vem às vezes com cajado, né, averiguando o caminho, e ele pisa com sabedoria. E às vezes nos falta, você falou dessa imaturidade. E eu vou traduzir isso como: não dá para eu viver essa encarnação sem ser o protagonista da minha encarnação. Porque a única coisa que nós nascemos dotados foi o livre-arbítrio. E é muito fácil eu depositar as minhas frustrações, a minha infelicidade, na conta do outro. O guia não fez, o guia não falou, N questões.
elas vão acontecendo no meu dia a dia. E eu preciso estar atento a esse processo. E aí, Caboclo, Preto Velho e Criança, nessa tríade, ela vai me ajudando a esse processo de entendimento, de maior clareza. A Umbanda, por detrás dela, a Umbanda é uma religião, mas ela tem uma psicologia, ela tem uma filosofia que a norteia. E aí eu preciso sempre olhar a vida com os olhos de criança, eu observar o novo e resolver as questões de forma simples, porque a Umbanda ela é simples, mas ela não é simplória. Ela tem uma complexidade que, às vezes, é esse processo na escola umbandista que o médium tem o desafio de acordar, de entender um pouco. E eu olhar como criança a minha vida é um processo que eu preciso, não imaturamente, porque esse é o polo negativo da criança. Esse é o polo negativo dessa figura, mas é a criança no sentido do olhar, do vivenciar. E, na contrapartida, Caboclo vai falar da determinação, do se lançar adiante. Até onde você é determinado na sua vida? Até onde me falta a pujança e a coragem de seu cobra coral quando ele brada e lança a flecha dele, sem temer o desafio? Como que me falta, às vezes, a sabedoria do velho Chico, que senta no seu toco e calmamente pita o seu cachimbo, acende a sua vela, porque ele sabe que tudo tem o tempo de Deus, mas não com um conformismo. Ah, não, quando Deus prover... Gente, Deus vai prover, mas se eu não semear, se eu não cuidar da terra, se eu não plantar, se eu não fizer a semeadura, como que vai ser a colheita? Porque quem colhe vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe a tempestade. E é um problema que a todo momento as pessoas não se atentam. E esses exemplos são vívidos, são ricos dentro da seara umbandista. Cada guia com a sua filosofia, a sua forma de nós entendermos, de nos falarmos. E é um pouquinho da maneira que eu vejo, pai. Perfeito. Eu acho que a gente acha que há uma casualidade nas entidades, nas energias que se manifestam na Umbanda, quando não há nenhuma casualidade, né? A gente pode perceber que essa tríade fundamental ela mostra as etapas da vida do ser humano, seja na infância, seja na plenitude do vigor físico ou na velhice. Ela mostra para a gente uma pureza, uma alegria ingênua. Ela mostra para a gente a necessidade, das vezes, da gente ser duro, firme e objetivo. E ela mostra que é preciso dar tempo ao tempo. Eu acho que, como diz o ponto, o preto velho anda devagar, mas sabe para onde vai, bota os pezinhos um na frente do outro e vai firme, sem voltar atrás. Quando a gente ouve os aconselhamentos dessas entidades, e cada uma delas na sua beleza profunda, nessa imensidão desse mistério, dessas energias, a gente tem que perceber a eternidade do espírito, também sem criar arquétipos de achar que a entidade vai estar sempre se apresentando como sendo uma criança. Às vezes a criança não é criança, às vezes o caboclo não é caboclo. A gente sabe disso, às vezes o velho não é velho. Então, no final das contas, essas entidades elas se transformam, se permitem assimilar um arquétipo que é tão necessário para isso. O pai falou da curvatura do preto velho. Eu costumo dizer assim, que as entidades criam esses arquétipos para nós que estamos do lado de fora. Porque se eu estiver numa praia e estiver tendo uma gira e incorporar um preto velho, você a 1 quilômetro de distância sem escutar nada, você vai falar, chegou um preto velho. Se chegar uma criança, chegou uma criança. Se chegar um caboclo, chegou um caboclo. Eles vêm trazer toda essa complexidade nas perspectivas possíveis para o momento de cada um de nós. E trabalhando nas forças de cada um dos orixás, eles trazem também essas potências acopladas a eles. Então, meus irmãos que estão nos assistindo, seja aqui presencialmente, ou seja pela internet, somos muito agraciados. Temos que dar muitas graças ao alto pela possibilidade de termos essas entidades de imensa luz, sabedoria e força guiando a nossa vida. Se a gente escutar mais eles e aplicar na nossa vida, com certeza isso vai ser libertador. A gente vai ter possibilidades infinitas de assumirmos as rédeas dos nossos caminhos
e não nos permitirmos virar escravos da desculpa, porque a gente se vicia até na derrota, né? Infelizmente, é uma situação corriqueira na nossa vida. O derrotista, ele vicia naquilo, ele acha que é muito mais fácil ele estar naquele lugar do coitado do que ele assumir a posição de não, eu tenho que levantar, sacudir a poeira e seguir a minha vida. Sigamos o exemplo dessas entidades. Não por acaso se refletem como minorias perseguidas, ditas como inferiores. Mas olha a curiosidade, eu sempre dou o exemplo dos baianos, né? Essa corrente baiana que surgiu em São Paulo, principalmente. Como que o paulistano chama o nordestino? Baiano. Minimiza e vai lá no terreiro pedir para o baiano ajudar ele a se curar ou a clarear os caminhos, sem nunca, jamais, lembrarem esse. Vocês me chamam disso, agora estou eu aqui fazendo. É humildade. No final das contas, as lições que a gente recebe, elas são tão sutis que o desatento não aprende. Então, que a gente possa também criar essa atenção na nossa vida, eu acho fundamental. E, pai, curioso a gente está falando desse tema, e você sendo um psicólogo também profissionalmente, melhor do que ninguém vai poder falar sobre esse próximo assunto, que é essa pandemia de ansiedade, de depressão, de crise existencial, né? Infelizmente, na imensa maioria dos terreiros, isso é uma problemática imensa, né? E a gente dá graças a Deus para as pessoas que são criadas com a perspectiva da eternidade da alma, porque isso minimiza muito aqueles que atentam contra a própria vida ainda, infelizmente. Mas como, na sua opinião, você acha que a Umbanda pode ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos de sofrimento profundo, de crise existencial? A gente tem esse boom, efetivamente, a OMS reforça essa questão da crescente, vai crescer muito mais as questões psicológicas associadas à depressão, ansiedade, burnout, uma série de questões que tem. O que acontece? Quando pensamos em depressão, é excesso de passado. Quando eu falo em ansiedade, é excesso de futuro. Todavia, nos falta o aqui e agora. O terreiro é um exemplo do aqui e agora, porque naquele momento da gira, eu preciso viver aquela proposta espiritual. Quando eu estou vivendo o tempo de caboclo, numa gira de caboclo, o caboclo tem o tempo certo de ele eleger, escolher a caça e atirar. Tem uma razão de ser. Ele tem esse propósito. Quando eu vivo uma gira de crianças, eu preciso voltar para aquele momento e me permitir. Hoje nós vivemos num processo de hiperconectividade, Pai Glauco, que tudo é muito acelerado. E quantas vezes, em momentos que estamos estafados, muito cansados, o que a gente faz? Desacelera, deixa ir para um lugar, fazer um pequeno retiro. Gente, às vezes não dá para viajar um mês, mas eu posso fazer um pequeno retiro e ir para um lugar da natureza onde eu possa me reabastecer. Da mesma maneira que eu, Felipe, Pai Glauco, eu, quanto indivíduo, eu tenho os meus chakras que me alinham, me ajudam. Existem chakras planetários que eu posso me abastecer. Se eu for uma cachoeira, um rio, eu puxo energia daqueles lugares. Mas essa é uma forma de eu me abastecer. Poxa, mas eu não consigo ir até lá. É distante da minha casa. Abre a janela de casa, pega a energia do sol. Isso vai me ajudar. O que a gente observa hoje, quando você fala de uma crise, de um vazio existencial, porque as relações são pueris. As pessoas querem estar super bem na foto do Instagram, sempre sorrindo, mas sem olharem para si efetivamente. Quantas vezes nós negligenciamos os nossos sentimentos? A gente varre para debaixo do tapete. O quanto que ainda hoje, nos anos de 2025, na década dos anos de 2020, nós ainda temos preconceito com saúde mental. Eu posso ir ao dentista para resolver a minha dor, mas falar ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, eu não sou maluco. A pessoa logo fica reativa. Quantas pessoas se submetem a processos psicoterapêuticos e não contam para ninguém por vergonha, porque a cobrança, o julgamento, como eu, executivo, vou fazer isso, o que é que as pessoas vão achar de mim? E o que você está achando? Porque quando na nossa vida surge uma desordem, na verdade, a vida está nos convidando para nós pararmos e reanalisarmos a rota. Quando uma doença surge em nosso caminho, é um convite para a transformação.
Existe um livro chamado A Doença como Caminho. Porque o que acontece no processo do adoecimento? A doença começa aqui, no meu corpo espiritual. E eu vou alimentando essa doença com formas de pensamento, e ela vai ancorando. Depois que ela está ancorada, eu preciso fazer o caminho inverso, de cura, e o caminho de transformação. Esse é o processo. Se eu não transformar a minha ansiedade e buscar algo que dê sentido, ou a minha depressão, automaticamente eu não vou conseguir vencer as minhas questões. A Umbanda, ela tem uma função terapêutica na melhora, né, no manejo da depressão, da ansiedade. Eu nunca vi guia nenhum, pai, falar assim, olha, deixa de tomar o remédio, né, deixa de ir ao médico. O tratamento espiritual, dentro até da perspectiva psicológica que eu trabalho, ele é um tripé, da mesma forma que a Umbanda tem o seu tripé, é tratamento físico, emocional e espiritual. E muitas vezes espiritual não tem a ver com religião, mas com o exercício da espiritualidade. Né? Esse momento de parar, eu vou fazer uma caminhada, né, e vou escutar aqui o som da natureza. Isso tem um efeito terapêutico, energético na minha vida. É claro que a religião, quando eu falo da prática umbandista, é tal qual você entende que exercício, vou fazer musculação, é importante para a minha saúde. Hoje está todo mundo buscando, seguindo mais esse processo. Mas você tem disciplina de todo dia malhar, fortalecer o músculo. E o quão fortalecido está o seu músculo espiritual? Da mesma forma que meu organismo precisa que eu consuma o pão, o alimento para me nutrir, a oração, a prece é a minha nutrição espiritual. Que eu possa parar e pensar na hora que eu for dormir, fazer um balanço de consequências de como foi, como está sendo a minha vida. Quando a história se repete, quando o problema se repete porque eu ainda não aprendi a lição, assim como o aluno na escola que repete aquela disciplina, o ano, porque ele ainda não aprendeu a lição. Né? Enquanto você não aprende a lição, a história vai se repetir na sua vida. Então, ao dormir, pessoal, façam uma prece, peçam às forças do bem, aos mentores de luz, não importa quem você tenha fé, para que te instruam durante a noite de sono. E quando você acordar, né, que você possa pedir a bênção por aquele dia. Não precisa ser uma prece de Cáritas, ela é maravilhosa, mas a oração simples e pura do coração. Quando eu falo assim, Deus abençoa a minha vida, com fé, essa bênção vai ter força. Nós temos a condição de abençoar a nossa vida e o outro. Nós achamos sempre, colocamos que a fé é algo externo. Cadê a centelha divina? Né? Vós sois deuses, é uma das frases que nós temos. Até hoje eu estou me permitindo que essa centelha esteja pujante, vibrante na minha vida. Então, todo esse processo de me alimentar espiritualmente, e mesmo assim, que às vezes, mesmo diante das provas da vida, e eu tendo uma fé, às vezes não quer dizer que isso não vai ser difícil de atravessar, mas a minha maneira de encarar, ela é diferente. E esse é um ponto-chave. Como que eu lido com os meus problemas? Será que na hora que o problema surge, pai, eu não acabo me exasperando muito e perdendo a minha inteligência e meu equilíbrio emocional para, respire, deixa eu olhar novamente. Calma aí, eu estou olhando de frente, deixa eu ir de lado, mudar a minha perspectiva, mudar a minha lente do problema. Isso reduz muito a depressão e reduz a ansiedade. Na depressão, eu não vou mudar o passado. Na ansiedade, eu não vou conseguir viver o futuro. Eu posso me planejar para ele, mas eu preciso viver o aqui e agora. A meditação, a oração, a terapêutica umbandista, os banhos, ir aos recintos da natureza, muito pode nos ajudar. Mas eu tenho que estar disposto a esse enfrentamento e, mais uma vez, essa mudança. Acender a vela ajuda a beça, tomar o banho vai ajudar. Também não vai adiantar, pai, eu orar o dia todo se eu não tiver atitude, porque fé sem atitude, sem vontade, é uma fé vazia. É que nenhuma fé sem obras. Não tem muita fé. Mas o que você fez? Quais são suas obras? Uma fé sem obras é uma fé morta. Eu trago essa reflexão. Pai, é fundamental a gente entender a perspectiva. O pai tocou num ponto fundamental, que é a Umbanda não substitui o tratamento médico de nenhuma sorte, seja ele psicológico, seja ele físico. Ele auxilia, ajuda, é complementar. Às vezes faz os milagres acontecerem, mas às vezes faz o milagre acontecer através dos agentes que estão disponíveis.
Além disso, é fundamental aquele umbandista que se torna fanático, que tudo é demanda, que tudo é trabalho espiritual, tudo é isso, compreender assim, se você não se cuidar do seu equilíbrio mental, você vai ser presa fácil dos quiumbas, dos obsessores ou do nome que você quiser chamar. Porque, infelizmente, esses espíritos que querem o nosso mal, o nosso atraso, eles vão encontrar ali um terreno facilíssimo para que eles pudessem nos influenciar. Todo desequilíbrio que a gente gera é uma porta aberta para a influenciação espiritual. Então, é preciso que a gente faça o cuidado terapêutico completo, como o pai bem lembrou. Preciso fazer o cuidado dentro dos terreiros de Umbanda, seguir os ensinamentos, fazer as correntes, os banhos, os chás, o que seja que as entidades passarem para cada um de nós, mas é preciso que a gente também ouça o cuidado médico, o cuidado do psicólogo, do psiquiatra. 2025, as pessoas ainda têm vergonha de falar, como o pai bem disse, é muito triste isso, porque se perdem as oportunidades de se curar, porque essa cura vai partir de sempre de dentro para fora. Então, entender que o cuidado da Umbanda não substitui o cuidado médico e que também só o cuidado médico para aqueles que têm uma mediunidade ostensiva ou que têm alguma influenciação obsessiva precisa do cuidado dentro do terreiro. Lá no Cuca, por exemplo, existiam algumas parentes de alguns médios que tinham síndrome de Down, por exemplo. E eles iam para o desenvolvimento mediúnico como terapia. Porque essas pessoas, pela própria característica da capacidade intelectual de se expressar, eles nunca iam conseguir seguir um ensinamento profundo de uma entidade, mas só o fato de estar com a roupinha branca dentro do terreiro, no meio de uma gira, já fazia essas pessoas se acalmarem. Era terapia silenciosa, era uma terapia da pessoa estar dentro do terreiro, ter que se disciplinar, porque ela está num ambiente que ela não conhece, que ela não tem a liberdade de fazer o que ela quer. De todas as formas, é um complemento, e isso a gente tem que trazer. Questão de ansiedade, de depressão. Assim, eu não tenho o seu conhecimento literário nem profissional da psicologia, mas eu ouço as entidades falarem isso o tempo todo. As pessoas com super ansiedade falam assim, meu filho tem que viver hoje. Hoje é o dia que você tem que viver. E a gente carrega na depressão um peso, mochilas, igual o velho Francisco fala, que a gente vai carregando um monte de mochila que já era para ter deixado para trás, que a gente vai arrastando aquele peso de coisas que são imutáveis e que às vezes a gente quer se curar da doença, né? Tomando mais vírus, mais bactéria, ou eu quero parar de me envenenar, eu vou tomar mais um golinho de veneno. No final das contas, a culpa que a gente carrega é esse remorso que faz com que a gente fica preso olhando para trás. E como dizem os caboclos, quem corre na mata olhando para trás, dá com a cara na árvore. Não adianta. A gente precisa olhar para frente, mas a gente precisa olhar para o hoje. Que a gente possa compreender o nosso passado como aprendizado, sem tampouco nos colocar numa posição de que eu posso errar o quanto eu quiser, porque também não funciona assim, mas aprendam com nossos erros. Uma vez, seu Meia-Noite falou para mim, errou, tá errado, não se erra mais nisso. Não se erra mais nisso. Mas não fica vivendo o erro eternamente na nossa cabeça, porque a gente vive isso. E aí, quando a gente carrega essas correntes que trazem esse peso para a nossa vida, o nosso caminhar é cansado, é triste, é sempre um caminhar de não pertencimento e de não merecimento. É eu olhar como sendo eu o único ser que comete erros. Como o pai bem disse, carregar roupa branca, guia no pescoço, não faz ninguém de santo. Ser dirigente espiritual, pai, mãe de santo, iá, babá, o nome que as pessoas queiram dar, não faz da gente perfeito. Eu sempre falo assim, quer saber quem eu sou? Vai lá conversar com a minha mulher, ela vai dizer para você. Porque os outros não sabem. As pessoas só vão saber o que elas veem e, às vezes, o que elas idealizam na gente. Independentemente de quem somos, temos problemas, mas uma das coisas que a gente precisa aplicar na nossa vida, e nós dirigentes não estamos livres de criar isso, porque, infelizmente, a gente vê dirigentes
médiuns, pessoas com grande conhecimento ainda cometendo suicídio e acabando com a própria vida, entrando nos graus de depressão profunda, e a gente está sempre atento, a gente está sempre orando e vigiando, e percebendo a nossa necessidade de auto-perdão e de olhar para o futuro, construir hoje o futuro que a gente quer. Não adianta a gente querer plantar morango hoje com uma sementinha no chão e achar que eu vou comer esse morango hoje. Não vai, tudo tem o seu tempo de maturação. Compreender que esses dilemas existenciais existem para todos os seres humanos, que em tempos de rede social fazem a gente achar que todo mundo tem a vida perfeita, é primordial a gente cair para a realidade da vida. A realidade é que a vida é difícil. No mundo de provas e expiações, não tem flores permeando o nosso caminho. A gente tem a promessa do Cristo de que quem caminha com ele vale a pena, mas não de que vai ser fácil. Isso o médio de um mundo às vezes quer facilidades. Eles querem, não, vou para o terreiro todo domingo, toda quinta-feira, então a minha vida tem que se resolver. Não vai se resolver. Você vai resolver a sua vida. Eles podem te ajudar, se você merecer, se você precisar, porque ainda tem essa outra questão, porque às vezes a gente merece, às vezes a gente quer, mas a gente não precisa. Não sei, uma coisa, senão eu tenho mais perguntas aqui. Perdão, pai, deu uma congelada, não ouvi. Não, perguntei se você quer complementar alguma coisa ou eu posso fazer uma nova pergunta. Pode fazer, fica à vontade. E qual é o papel da caridade e do serviço ao próximo nessa construção do eu mais consciente? Naquele que é dono da sua vida e que toma essas rédeas e vai seguir essa conexão também com o plano espiritual. Como é que você vê isso? Primeira coisa, acho que a gente tem que falar uma coisa que os guias falam muito, que é o amor. O amor é a mãe da caridade. A caridade é o amor em exercício, acontecendo. E nós olhamos a caridade se dar, né, para essa construção do eu, porque nós vamos nos construindo ao longo de toda a nossa trajetória. O Felipe de hoje não é o Felipe de ontem, nem o de amanhã, porque eu não entro no mesmo rio duas vezes. Cada vez que eu entrar, é uma água que vai estar passando. E como o seu Meia-Noite diz, eu errei nisso. Agora eu preciso aprender, né, e agir de maneira diferente. Porque se eu estou repetindo é porque eu não aprendi. E a lição volta. E aí, mais uma vez, entramos na pedagogia da vida. Deus, de uma forma muito sábia, ele vai criando a trama espiritual necessária para a minha encarnação. Às vezes, os guias espirituais, eles sabem que aquela escolha nossa, equivocada, vai trazer dor e sofrimento. Eles tentam nos inspirar, mas a única coisa que nós nascemos dotados foi o livre-arbítrio, e eles vão nos respeitar. À medida que eu me afasto daquilo que eu acordei na espiritualidade, né, aquilo traz um entristecimento para os nossos guias, mas eles respeitam e entendem sem interferir diretamente, porque essa vida me cabe. A encarnação é única. Então, qual seria meu mérito se alguém fizesse por mim? É claro, gente, que eu, Pai Glauco, todos nós, às vezes gostaríamos de uma ajudinha, um empurrãozinho mais rápido. Às vezes o Pai Glauco, diante da questão da gestão do terreiro, ele gostaria que seu matinata falasse assim, de forma clara, mostrasse um 3D para ele, né, as situações que iriam acontecer. Mas não é por aí que acontece. Acontece na medida que necessitamos. Por vezes, nós provocamos situações que não estavam previstas em nosso karma. E a vida se reorganiza e eu preciso responder por aquilo. Porque a lei espiritual é implacável para todos nós. Se eu não responder nessa encarnação, num futuro vindouro, eu hei de responder. Então, que eu possa aprender nessa mensagem de amor, na mensagem da caridade. Porque, à medida que eu exerço amor, exerço a caridade, eu me torno um indivíduo melhor. Eu entro num processo que Jung, um dos grandes pensadores da psicologia, falam, que é o meu processo de individuação, que nada mais é do que a transcendência do eu, onde o meu eu físico, o meu ego, entra em conexão com o espiritual. Não tem que haver uma distinção entre o eu físico e o eu espiritual. Eu preciso me tornar um ser integral, no terreiro, no trabalho,
na minha casa. É claro que eu sei, pessoal, que na hora que eu estou em casa, eu estou mais relaxado, né? Então, como o pai Glauco falou, a minha mulher vai saber quem eu sou, porque quem divide a vida me vê irritado, porque no trabalho eu tenho que colocar uma máscara social e sorrir diante de alguns casos. No terreiro, eu queria dar na cara do irmãozinho de santo, mas eu respiro fundo, porque senão eu vou ser desligado. E aí a vida está me provocando. Olha lá, pai, não fez a função. E aí imagina o pai tendo que escutar que o outro não fez, você reclamando, por que você não foi lá e fez? Né? Porque é a falta da clareza do propósito que eu estou fazendo pela espiritualidade. Eu nunca vi, pai, um médico ele entrar na sala para operar e ele limpar a sala, porque se não tiver uma equipe preparando aquilo, não é que seja demérito, porque todo o trabalho ele pode ser digno, mas é o trabalho em equipe. Para ter a gira de hoje, né, quem está chegando só para se consultar não viu o pré, mal vai ver o durante e pouco verá o pós-gira. E essa preparação, poxa, pai Glauco, mas na minha casa eu não varro, eu pago a empregada, a diarista para vir aqui, mas essa é a sua casa espiritual. Quantas vezes André Luiz, que foi um grande médico no Brasil quando encarnado, cientista, quando chega na espiritualidade ele ganha de presente a vassoura, né, para começar a varrer, né, o entorno dos leitos, para que ali ele pudesse exercer o humildar-se. Porque o título Pai de Santo, gente, morre, o título fica aqui. Eu estou Pai de Santo transitoriamente, nessa encarnação Pai no Santo, Babá, seja o nome que for, por conta do compromisso que eu firmei com a espiritualidade. Agora, os compromissos, há pouco antes da live, eu estava tendo um debate sobre responsabilidade. E as pessoas às vezes falam, não, mas trabalhar mediunicamente é muita responsabilidade. Eu perguntei, mas ser mãe, pai não é responsabilidade? Ser profissional, um bom profissional, não é responsabilidade? Ter um pet, gente, não requer responsabilidade? Esse é o ponto. Eu preciso ser o responsável pela minha vida. Se eu estou no terreiro, que eu esteja no terreiro, que eu seja responsável pela causa do bem, que eu esteja efetivamente engajado nisso e que, por conseguinte, eu esteja engajado na minha vida, em ser melhor, em trabalhar o amor, a caridade, as virtudes divinas. Então, é um pouquinho do que eu penso a respeito disso, pai. Perfeito, pai. Pai, a gente está chegando, estamos nos encaminhando para o final, e aí eu vou deixar uma pergunta aqui para o senhor, para quem está começando, né? Pessoa que está conhecendo a Umbanda agora, está se iniciando na Umbanda, está tendo contato para a Umbanda. Quais os conselhos o senhor daria para essas pessoas, entendendo a ritualística, porque a Umbanda, como você disse, é simples, mas não é simplória, tem uma complexidade de rituais, de demandas de equilíbrio e de disciplina que são fundamentais, mas que conselhos a gente podia deixar para essas pessoas novas que estão chegando até a Umbanda e que estão também buscando esse sentido para a própria vida? O Caboclo Mirim, ele falava, né, e eu concordo muito, que o Umbanda é coisa séria para gente séria ou para aquele que quer se tornar sério. Todavia, a Umbanda é encantadora. Ela é apaixonante, pai. É igual quando você vê alguém, poxa, bonito, quero quero namorar com aquela pessoa. E tal qual a paixão ela é efêmera, ela é passageira. Se você foi agraciado pela Umbanda, se apaixonou pela Umbanda, o desafio é transformar a paixão em amor, porque senão o seu trabalho não vai ser perene. Além desse encanto, a relação com os irmãos de santo terão seus espinhos, porque a vida não é só feita de flores. Horas o pai Glauco ou qualquer dirigente vai precisar puxar o bridão, puxar a orelha, chamar a razão, porque isso é necessário. Bom senso, pai, não vende na farmácia. Né? Bom senso, mas não precisa de tanta regra, precisa porque nem todo mundo faz a mesma leitura. E eu preciso colocar todo mundo na mesma página, calibrar todos, eu estou aqui, nós precisamos chegar aqui. Mas tem aqueles que se perdem, não prestam atenção, e isso é um ponto importante. A Umbanda requer disciplina. Trabalho espiritual requer disciplina. Onde não tem disciplina a casa de Umbanda que não tem disciplina, é porta aberta para que Umba vinha assumir. Né? Então, disciplina, como falava Emmanuel, é necessário.
Então, seja engajado, esteja interessado. A Umbanda é uma religião da oralidade. Todavia, quando estiver no terreiro, leve um bloquinho, anote algumas questões, ou quando sair da gira, faça um balanço de consequências, anote. Eu brinco que todo médium tem que ter um diário macumbístico, com as suas anotações, o que você aprendeu, né? E isso ajuda a construir esse quebra-cabeça nosso quanto médium. Isso é importante. Para todo filho meu de santo, eu falo, faz um diário, faz as suas anotações, que você vai ver o seu crescimento ao longo do tempo. Então, trabalho espiritual, disciplina para mim é basilar. E eu sempre recomendo isso. Não, ninguém está obrigado a ficar no terreiro. Não se sinta com o pé amarrado no Cáritas. Eu sei que aí vocês têm a dificuldade de ter outras casas, mas se não está feliz, bate a cabeça, pede agô e saia com dignidade, deixando a porta aberta ou entreaberta, para que amanhã ou depois ou você possa voltar para se tratar, porque a espiritualidade sempre vai acolher, ou para que você possa ser recebido novamente naquela corrente. É porque na hora, não, meu pai, eu quero fazer a caridade. Me dá a vassoura, eu vou lavar banheiro. E aí, quando o banheiro vem para ser limpo, ou demora muito tempo no banheiro, a pessoa reclama. Então, esteja aberto para servir a caridade. Servir a caridade pode ser na recepção, na cantina, cambonando diretamente, estando na corimba, porque todo trabalho é trabalho. Para quem quer trabalhar na caridade, não falta trabalho no terreiro. Chega e olha a pia, tem louça, lava, guarda. Quem largou, não importa. Faça a sua parte, faça pela espiritualidade. E com o tempo, né, essa relação ela vai ser fortalecida. Porque eu posso estar, pai, eu nunca deixei de abrir uma gira, né, mesmo doente, estou me sentindo bem, porque o meu compromisso é com a espiritualidade. Então, filho de santo, aquele que está começando, não deixe a unha encravada, qualquer festejo, qualquer resenha, happy hour, né, acabar vencendo o trabalho espiritual. Porque eu nunca vi o guia deixar de vir assim, não, olha, pai Glauco, não estou hoje no Cáritas, que eu fui lá na festa do Teia. Não vim, imagina ser uma matinata. E aí, assim, os guias nunca deixam de nos acolher, de nos atender. E aí, diante da primeira dificuldade, o que eu faço? Eu corto o terreiro. Se a Umbanda não tiver entre uma das prioridades da sua vida, não adentre, porque a Umbanda requer compromisso. Não tenha filho se você não for ter compromisso com filho, pet, trabalho. E a Umbanda é um aspecto que requer compromisso e dedicação. Pai Glauco, eu, muitos dirigentes, não temos o intento de ter casas lotadas. Não importa se o trabalho é para 1, para 10, para quantos forem, mas nós precisamos de pessoas engajadas, né, nesse ideal, todos remando na mesma direção. Eu deixo essa mensagem, pai. Eu vou encerrar com o pai Pedro Miranda. A Umbanda é para todo mundo, nem todo mundo é para a Umbanda. A gente saber o compromisso, a dedicação, né, que a gente tem que ter, porque a gente bate cabeça no gongá. O pai falou, de novo, parece coisas que a gente escuta, que a gente fala em todas as casas, parece ter um livrinho do dirigente que a gente vai e repete a mesma coisa para todo mundo. Mas eu falo para os meus aqui, quando no primeiro dia, lembra de hoje, anota hoje, como você está se sentindo. Porque daqui a algum tempo isso vai passar, você vai normalizar. A mágica, a beleza, o cheiro, o som é maravilhoso. Hoje é isso que importa, não importa quem está em volta de você. Mas daqui a um tempo vai ter, eu não vou por causa do fulano, eu não vou por causa da fulana, eu não vou porque o dirigente é grosso, eu não vou porque a menina que toca tabaco não sabe tocar, eu não vou porque a coxinha do não sei o que lá é ruim. A gente vai ter sempre um motivo para ter uma desculpinha, igual você bem disse. Mas eu acho que isso tudo serve de lição porque a gente não é obrigado a nada. Essa que é a verdade. Não tem vontade de ter esse compromisso? Não tenha. Vá ser consulente, não tem problema nenhum. A gente precisa de consulentes, a Umbanda precisa de pessoas, porque é através desse contato que a casa cresce, oferece a caridade, aprende, né? Nós também aprendemos com assistência. Mas lembrem-se do compromisso que assumiu pela sua própria vontade, pelo seu desejo. Porque depois, lá na frente, esse compromisso precisa ser cumprido. Não é isso? Meu pai, agradeço muito por essa hora, passou muito rápido. A gente combinou um monte de perguntas que eu não fiz nem metade delas. Mas, no final das contas, eu acho que a conversa fluiu. A gente acabou falando de coisas que não estavam
no pré-reading, vamos dizer assim, mas no final das contas eu acho que a gente levou isso para o caminho que tinha que ser. Eu agradeço, espero que seja a primeira de muitas outras, que a gente possa trocar mais. Espero em julho também, quando estiver no Brasil, como a gente já conversou offline, estarei no TEA, certamente, fazendo uma visita. Quero muito conhecer a casa, quero muito estar aí com o pai, dar um abraço e em toda a sua assistência, em todos aqueles que visitam todo o seu corpo mediúnico, todos os seus filhos e filhas. Então, agradeço a disponibilidade mais uma vez e peço que nosso Pai Oxalá siga iluminando, que seus 7 flechas continue aí guiando a sua vida, guiando a sua casa, que a espiritualidade sempre permita que a gente seja digno de receber esse contato. É isso que eu peço, é isso que eu imploro em todos os dias que eu chego nesse terreiro. Muito obrigado. Fica com Deus. Deixa um espaço para o seu fechamento, Pai. Pai Glauco, eu agradeço as generosas palavras, a oportunidade de estar aqui falando sobre Umbanda, porque isso faz parte do nosso compromisso. A Umbanda faz tanto por mim, por que eu não posso fazer um pouquinho para que ela possa ser desmistificada, para que as pessoas possam ter uma outra percepção mais amadurecida sobre a prática espiritual da Umbanda. Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só ir nas redes sociais, @TEA-Aruanda, todas as redes nossas é Templo Espiritualista Aruanda, todas as segundas-feiras no horário do Brasil, às 20 horas, eu estou ao vivo com algum convidado, os vídeos ficam gravados. Todas as quintas nós temos o Reflexões Umbandistas, que são vídeos curtos que trazem alguma reflexão da nossa prática espiritual. Tem os livros, como o Pai Glauco falou, tem alguns e-books que eu sei que estão na Amazon. O Sob o Céu de Aruanda, que é o primeiro, a continuação que nós estamos lançando. O Pai falou do Zé do Laço, está aqui o Zé do Laço, para a gente poder mostrar, e o Mariazinha. Esses livros, né, a Umbanda ainda é uma religião muito nova. Ela tem menos de 120 anos. Quando eu comparo com os evangélicos, os católicos, o budismo, são religiões milenares. E é por isso que os livros estão chegando agora. São os primeiros passos, é como ainda estivesse engatinhando. E nós precisamos entender, estudar Umbanda. Eu tenho que entender por que todos batem palma, se abaixam, tocam o solo, por que eu faço isso? A Umbanda, ela precisa ser explicada pelos umbandistas. Não adianta eu estar fascinado pelo fenômeno da incorporação. O fenômeno, a incorporação, é uma das etapas do trabalho espiritual. Ainda mais quando eu falo para médiuns têm que ter esse compromisso. Mas sempre uma leitura analítica. Opa, está falando aqui, mas o meu terreiro faz diferente. Entende com seu dirigente, troca com ele. Também não vamos tentar adaptar tudo que nós lemos ou assistimos à realidade do seu terreiro, porque quem sabe da necessidade dessa comunidade espiritual é seu Hugo Matinata. Ele tem um porquê. Pai, vi agora uma linha nova que está começando lá. Seu Matinata determinou? Podemos até falar para ele, mas se não, ele sabe o que é melhor para essa casa, porque ele está no leme dessa embarcação em nome do Cristo, em nome dos orixás. Então, eu deixo também essa reflexão. Pai, será um prazer recebê-lo aqui no TEA, dar um abraço presencialmente. Nós nos conhecemos virtualmente, mas que possamos concretizar isso no plano físico. E o que precisar, quando quiser que eu volte, eu estou à disposição, que eu puder contribuir em nome da amada Umbanda. Muito obrigado. Obrigado. Uma palma para o Pai Felipe. Muito axé, meu pai. Muita luz. Obrigado. Todos nós.